Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 4, do 35 até o 41. À tarde daquele dia, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sob um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, poder estar mais uma vez partilhando. Eu acho que uma das grandes alegrias de poder partilhar é porque o primeiro ouvido que escuta é o meu. E essa palavra é algo que eu preciso muito ouvir nesses dias, muito ouvir hoje. E eu queria partilhar algumas coisas com você. A primeira é que para a gente poder chegar no destino, a gente precisa se colocar ao caminho. E às vezes durante o caminho, às vezes não, eu afirmaria que com certeza, durante a trajetória da nossa vida, enquanto a nossa barca vai se deslocando com destino no caminho do Senhor até o céu, as tempestades vão acontecer. Tempestades fracas, tempestades muito fortes e às vezes tempestades que a gente acha que não vai conseguir sobreviver. Mas o segundo ponto que eu queria partilhar é que em todas essas tempestades, nos momentos bons, nos momentos ruins, Jesus ele vai estar sempre conosco, vai estar sempre comigo, vai estar sempre contigo. E como isso é confortante saber que Jesus está sempre conosco. Mesmo naquelas tempestades que às vezes a gente provoca, que às vezes a gente conduz o barco para o caminho errado, mesmo sabendo que ali tem uma tempestade. Ele está sempre conosco. O terceiro ponto é que às vezes as coisas saem do controle. Elas, mesmo que a gente entenda, e ali os discípulos estavam no mar da Galileia, eram pescadores, a gente tem que lembrar que eles eram pescadores, eles entendiam daquele assunto, estavam num terreno que eles conheciam e mesmo assim as coisas saíram do controle. E é nessas horas que a gente tem que fazer como eles. É claro que a gente precisa ter fé, e aí depois o final vai ser sobre isso. Mas quando a gente já não sabe o que fazer, a gente tem que procurar o Senhor. A gente tem que ir até Ele e chamar por Ele e pedir a ajuda dEle. E aí uma última coisa que eu queria partilhar é que o Senhor hoje Ele venha dizendo para mim e para você, para a tempestade e para nós também. Silêncio, porque às vezes tem uma tempestade dentro de nós. E para a gente poder conseguir caminhar, precisa que essa tempestade aqui no interior se acalme. Então que o Senhor venha falar, trazer a paz com a sua palavra poderosa para o nosso interior. E também para que Ele venha acalmando, trazendo serenidade e abrindo os caminhos no exterior. Porque após a tempestade vem uma grande bonança. E por fim, para poder convidar meu irmão, eu queria falar do finalzinho dessa passagem, né? Ainda não tendes fé? Como a gente precisa aumentar a nossa fé, acreditar que Deus é poderoso. Sabe, meu irmão, minha irmã, olha para trás, olha quantas coisas Deus já fez na sua vida. A graça do alimento, a graça de ter um lar, a graça de poder levantar os braços, de poder caminhar, de poder respirar, de poder falar. Quantas graças que o Senhor nos dá. E aí eu queria agora convidar meu irmão, meu querido grande irmão, que ele podia passar a sua mensagem também para você. Essa é uma daquelas passagens que todo mundo conhece, né? Que se falar com alguém que já participou da missa ou que vai na missa, essa é uma das passagens que conhece e que recorda sempre, né? Tem algumas gravuras, alguns desenhos sobre ela, né? Talvez uma das imagens mais fortes, porque onde Jesus mostra que é Deus, né? Uma delas, onde ele mostra que é Deus mesmo, porque para acalmar
o mar, mandar o mar ficar silencioso e o vento também tem que ser Deus. Ah, quando a gente imagina e separa, né, parte por parte, vai pensando e meditando em cada parte, a primeira dela é que certamente Jesus estava ali e ninguém conversou com ele, ninguém foi procurá-lo, ninguém falou, porque não seria normal que a pessoa estivesse falando com Jesus e Jesus dormisse. Então, ao trazer isso para a nossa vida, a gente pode imaginar que muitas vezes Jesus está dormindo na nossa vida, né? Ah, Jesus não está na minha vida, tá? Mas está igual esse barco. Você não fala com ele, então, você metaforicamente dizendo que ele está dormindo, quer dizer, você não o procura, você não fala nada, ele está lá, não está na sua vida, mas na verdade é importante estar sempre dialogando com ele, conversando com ele, procurando, falando. Não por ele, porque ele continua sendo o Senhor da vida, né? Eu gosto muito daquela passagem, aquela frase que dizem, né? Deus sem você é Deus. Você sem Deus não é nada, né? Então não vai mudar nada conosco. Sem nós, Deus continua sendo Deus, né? Então é importante estar sempre falando com Ele, né? Segundo, que a meditação deles, quando Jesus fala calma, diante do desespero deles, Jesus viu que a fé tinha fraquejado, né? Então Jesus realiza um milagre. Então, certamente também no plano de Deus, algumas tormentas vêm para melhorar nossa fé, né? Deixar que a nossa fé fique maior. Então temos que aproveitar esse momento para crescer a fé, aquela frase, né? Você pede fé, Deus te dá dificuldade. Você pede paciência, Deus te dá pessoas para testar sua paciência, para exercitar. Então, você pede alguma coisa, Deus dá forma de exercitar isso, né? Hoje a gente vive numa sociedade que quer tomar um remédio para emagrecer, quer ter preparo físico sem fazer exercício. Então, que a gente está na sociedade que aperta o botão e tudo acontece. Também o que seria juntando isso, é que na prática a gente, os ventos obedecem a Deus, mas muitas vezes nós não obedecemos, né? Que acho que essa talvez seja a mais forte, né? Quando ele fala, quem é esse que até o vento obedece, né? Muitas vezes, a gente poderia falar, quem é esse que não obedece a Deus? Eles vão levantar nosso braço. Então, quantas vezes Deus fala para nós algumas coisas, a gente não obedece, não faz. Então, o vento, que essa força da natureza é capaz de destruir tantas coisas, né? Capaz de levar barcos, movimentar barcos, derrubar árvores e tantas outras coisas mais, obedece a Deus. É uma palavra de Deus, ele obedece. E nós muitas vezes ouvimos tantas palavras de Deus, tantas direções e não obedecemos, né? Poderíamos até falar quem é esse, sobre nós mesmos, né? Falar quem é esse que ao ouvir a voz de Deus não obedece a ele. Então, que fique no nosso coração, que a gente possa procurar sempre Deus no primeiro, porque Deus está na nossa vida, né? Então vamos dialogar com Ele sempre, consultá-lo, ouvi-lo, pelo menos adorá-lo. Segundo, Ele tudo pode, né? É capaz de acalmar o mar, o vento, mas o que Ele gostaria mesmo é que a nossa fé fosse exercitada e cada vez maior, né? Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, falarias para essa montanha, vai, e ela iria, né? Então, o que Deus quer da nossa vida é que a nossa fé seja aumentada, fortalecida, uma fé verdadeira. E terceiro, que a gente possa, ao ouvir a voz dele, ao ouvir a direção dele, possa obedecer, assim como o vento. Deus abençoe nesse momento de tribulação, que Deus seja força na sua vida.